Bom, então como prometido no vídeo anterior, nessa parte aqui a gente vai treinar um pouco mais essa criação de comandos e depois eu vou falar para você dos comandos sequenciais, que é quando um comando depende do outro, e também comandos que nem sempre o comando vai dar certo, né? Vai ter comando que vai poder dar erro. Então eu vou falar para você sobre a exceção Command Execution Exception, tá? Então qual é a ideia? Eu vou voltar no código. Inclusive, eu vou botar esse salvar aqui para baixo, porque a gente vai trabalhar com ele agora. Deixa o deletar já está bonitão. Então, a gente vai mexer com esse salvar. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é eu extrair a lógica também desse salvar. O que tem nesse salvar? Eu tenho a lógica de salvamento do livro com a validação e eu tenho a lógica do salvamento da ligação com o autor. Só que agora, essa lógica de ligação com o autor, ela depende do salvamento do livro, porque você só consegue criar um link entre autor e livro se você já tiver a chave do autor e também tiver a chave do livro. Tá? Então, eu vou querer extrair esses dois comandos e depois combiná-los de forma sequencial. Então, vamos começar do início, que é, vamos criar um comando que salve, que valide e salve o livro. Então, vou criar, por exemplo, aqui o comando, tudo começa como sempre, comando salvar livro. Eu vou herdar da classe command, vou sobrescrever o método inicializador, porque o que eu preciso para salvar um livro? O que eu preciso para salvar um livro são as propriedades, né? Então, vou colocar aqui, vou receber todas as propriedades. E vendo aqui o código de salvamento, o que é que eu preciso para salvar esse livro? Bom, se eu tiver o form com as propriedades, ele já vai fazer vai pegar e vai fazer a validação para mim, né? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou já extrair esse formulário. Opa, deixa eu só dar Ctrl C para ele não dar erro. E vou colocar aqui no meu livro. E vou armazenar ele como um atributo de objeto aqui. Então, já tenho o meu book form, ou se eu vou chamar só de form, se eu quiser, porque se é o livro, já sabe que é form de livro. Então, aqui eu estou populando o meu formulário. Preciso fazer alguma chamada assíncrona no banco de dados? Então, nesse caso aqui, eu não preciso. Não preciso fazer nenhuma chamada assíncrona no meu banco de dados a priori. Tá certo? Então, eu só vou ter o quê? Só vou ter lógica de negócio. Então, eu não vou precisar sobrescrever o método setup. Só vou precisar sobrescrever o método do business. Então, def do business e vou sobrescrever. O que eu tenho que fazer aqui no do business? Tenho que fazer coisa parecida com o que eu fiz aqui. Validar o formulário e, se ocorrer algum erro, armazenar esses erros e fazer o quê? Salvar caso não haja nenhum erro, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui no do business. Opa. Então, nesse do business, eu vou fazer o quê? Vou pegar lá o meu formulário e vou validar, onde ele vai me retornar os erros, tá? O detalhe é que todo comando, ele sabe que é possível haver erros. Então, ele já herda um atributo chamado errors, que me diz se está tendo erro ou não. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar quem são os erros do meu formulário nesse cara aqui, nos erros do próprio comando. Tá? E aí, o que acontece? Se eu não tiver erro, então, se eu não tenho erros, eu vou fazer o quê? Eu vou executar a lógica de salvamento. Só que com um detalhe, a lógica de salvamento também é otimizada no comando. Em vez de você salvar uma vez só, você poderia fazer isso de forma assíncrona, ou então
arquitetura de comandos permite que você salve vários elementos de uma vez só. E quando você faz isso, isso acontece de forma mais eficiente do que pedir para salvar um por um. Como é que eu faço isso aqui? O que eu preciso? Qual era a lógica aqui de salvamento do meu salvar? Simplesmente eu chamei um fill mode. E aí o que acontece? Eu tenho um atributo protegido aqui, especial, que é o seguinte. Se você chamar um self toCommit, você pode colocar aqui um modelo ou uma lista de modelos que você queira salvar. E, se tudo acontecer com sucesso, ele vai salvar. Caso contrário, se acontecer algum erro em algum comando, ele não vai salvar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente chamar aqui no meu formulário o fill model, onde ele vai criar o modelo que eu quero salvar em banco. Tá certo? Com um detalhe também. Todo comando ele costuma ter um resultado também. Então, além de jogar esse cara aqui no toCommit, eu também tenho que jogar esse cara no resultado, no atributo result. Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Ou seja, todo comando pode ter erros e todo comando costuma ter um resultado. Então, isso daqui é um atributo de command. Tá? Toda vez que você executa o comando, como aqui em delete, se eu receber aqui o resultado dessa execução, é o que estiver no atributo resultado que eu acabei de criar aqui, na linha 130. Tá certo? E isso é interessante para o quê? Detalhe. Né? Quando eu jogo aqui os erros, se houver algum erro, ele vai jogar uma exceção do tipo Command Execution Exception. Tá? Então, o que eu vou poder fazer aqui no meu código? Vamos começar a trocar esse código que está aqui. Bom, em vez de eu criar o form, fazer isso aqui tudo na mão, eu vou chamar um comando de salvar livro. Então, salvar livro cmd vai ser igual ao salvar livro, onde eu passo para ele todas as propriedades para ele validar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar executar esse comando, porque esse daqui é perigoso, né? Esse aqui é um comando que ele pode ter erro. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar aqui o salvar livro e vou tentar executar. Se ele conseguir executar, efetivamente o livro já vai estar salvo no banco. Tá? Caso contrário, eu vou ter que fazer a lógica de erros aqui embaixo. O que é o caso contrário? É caso você me lance uma exceção que seja command execution exception, significa que teve erro no meu código. Então, em vez de eu fazer esse if aqui, o que eu vou fazer? Vou jogar como erros os erros que estão lá no meu comando. Então, ao salvar livro cmd, ponto errors. E aqui as propriedades, na verdade eu não precisava nem passar o formulário, né? Já que eu vou preencher o formulário com as propriedades que tinha antes, eu posso até passar aqui direto as propriedades. Não preciso nem passar o formulário em si. Correto? E essa lógica aqui de baixo, de salvar, eu já não preciso utilizar. Na verdade, eu vou jogar ela, olha, aqui para cima. Né? Porque ele vai tentar executar essa lógica. Se houver algum erro nessa execução, ele não vai executar essa lógica aqui de baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse fill model, quem já está fazendo é o comando, eu não preciso fazer. O que eu estou precisando? Só do livro. Mas o livro é quem? O livro é o resultado do salvamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer, olha, pego o resultado desse salvar e esse resultado será efetivamente a lógica aqui do meu livro. Correto? Então, é isso aí. Então, a gente começou a mexer aqui com a lógica de comando e vimos aqui essa lógica aqui de lançamento de exceção.
tá? Então eu não preciso mais fazer a lógica inteira. Comecei a extrair o código e o que você aprendeu de novo foi o lançamento da exceção, que acontece quando você atribui os erros aqui para o meu dicionário de erros do comando, e como salvar elementos, simplesmente chamando aqui no toCommit. Tá certo? Bom, na próxima parte, no próximo vídeo que eu vou gravar, a gente vai extrair também essa lógica de salvamento de autor do livro. Tá certo? Então vamos para o próximo vídeo.